Milhões de pessoas no Brasil e no mundo passam horas na internet. Através das redes é possível se comunicar, se relacionar e a fazer muitas outras coisas. Bom, este foi o tema que travou durante muito tempo no Congresso Nacional a pauta de outros assuntos também importantes, mas também dado a importância deste assunto. E é sobre ele que vamos falar aqui hoje, o conjunto de regras que regem a internet. Marco Civil da Internet é o tema do Questão de Ordem que começa agora. Olá, seja bem-vindo à TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade, em mais um programa Questão de Ordem, trazendo mais um tema de seu interesse. E o tema de hoje é Marco Civil da Internet. E para falar sobre este assunto, tenho o privilégio de receber aqui mais uma vez o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Edinho Guedes. Vereador, seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem mais uma vez. Agradeço a oportunidade, é sempre bacana estar aqui discutindo assuntos de interesse da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, a liberdade de expressão, a internet, a inviolabilidade dos direitos fundamentais é algo que tem ocupado aí a preocupação dos nossos cidadãos, que cada vez mais se comunicam com a gente através da internet. Então, acho importante a gente esclarecer e saber o que está acontecendo de fato enquanto legislador, já que é uma nova legislação. Maravilha. E juntamente com o presidente da Câmara está aqui o professor Fernando Moreira, que é diretor da TV Univap, que é a universidade aqui do Vale do Paraíba. Professor, seja bem-vindo também ao Questão de Ordem. Eu também agradeço a presença, a oportunidade de estar presente aqui no programa de vocês e dizer que, para mim, primeiro é uma honra estar aqui com vocês. A TV Pública, para mim, eu acho que é o melhor espaço para se discutir a cidadania, se discutir esse tipo de assunto. E espero poder colaborar, onde nós vamos conversar um pouco aí sobre esse uso devido, o uso correto dessa tecnologia, né? Como o cidadão pode se apropriar bem desse uso e esse marco que é uma coisa, o Brasil é um dos pioneiros aí no mundo, e o que isso vem trazer de benefício e o que causa um pouco de estranheza ainda para quem está analisando ainda, que ainda vai da decisão final, porque eu acho que ainda vai para ser sancionado, mas eu acho que de início é uma iniciativa muito boa para o Brasil e para o mundo. Maravilha. Bom, para começar, né, muito se ouviu falar nesses últimos meses, né, sobre Marco Civil. Mas Marco Civil da Internet, o que seria o Marco Civil da Internet e de que forma ele afeta a sociedade que hoje está bem tão internauta assim? Então, na verdade, qualquer relação humana, ela para ser harmonizada, né, e para evitar futuros conflitos, ela precisa ser normatizada. E essa é a função da lei. A lei nada mais faz que regulamentar comportamentos humanos. E os comportamentos humanos eles foram evoluindo em diversos ambientes diferentes até que se criou um novo ambiente que não existia, que era a internet. Até então, a relação humana dentro desse novo ambiente, que é a web, que é a internet, ela não existia regulamentação clara, porque primeiro que é uma rede mundial de computadores e nós não temos uma administração mundial. As leis internacionais, elas funcionam por meio de tratados, que são acordos que os países fazem de respeitarem alguns tipos de normativas. Mas internamente os países podem regulamentar sim o seu funcionamento e conforme a internet foi ampliando a sua gama de participantes, e agora no Brasil a compra de computadores, depois com o smartphone isso se popularizou ainda mais. O poder público, através do Poder Legislativo Federal, que é quem pela Constituição tem competência de fazer uma lei dessa envergadura, teve que se posicionar, porque já eram diversos conflitos que estavam ocorrendo dentro da internet sem uma regulamentação específica para isso. E daí o juiz, lá no Poder Judiciário, tinha que resolver esses conflitos, tudo por analogia. Ele analisava aquela situação que, se ocorrida no ambiente físico, ocorrendo na internet, se ele poderia aplicar a mesma situação. Vamos dar um exemplo bem simples do espectador entender. Um crime de calúnia e difamação. Então, o ato de pregar um cartaz difamando alguém num poste e o ato de fazer uma postagem no Facebook, por exemplo, difamando alguém. Então, são situações análogas, parecidas, que poderia, então, se aplicar ao Código Penal, por exemplo. Então, para sair dessa, de ficar só na analogia e começar, então, eu dei aqui um exemplo simples, mas regulamentar os diversos conflitos específicos que essa nova forma de se relacionar criou. Então,
nasceu então a necessidade de se fazer uma lei. E, até como legislador eu falo com um certo pesar, infelizmente nosso Congresso Nacional tem a fama de ser muito lento na regulamentação, mas nesse caso, tão rápido quanto a internet, talvez seja já uma boa influência nesse poder legislativo federal, essa legislação veio até que rápida. O Brasil é o 4º país do mundo a fazer essa legislação. Até então nós tínhamos Holanda, Eslovênia e o Chile, que tiveram aí a iniciativa. Obviamente que os outros países também estão em processo de discussão. Então, os grandes países, quase todos do primeiro mundo, já têm esse projeto de lei discutindo no Congresso Nacional deles. Mas eu acho muito importante e pelo que vi, e tomara que possamos aqui esgotar o assunto, que é bastante extenso, penso que foi um avanço para o nosso país. Maravilha. Agora, professor, como é que o senhor vê que a população está enxergando, ela está entendendo bem, está inteirada, aquilo que o senhor acompanha aí já os alunos lá na sua faculdade e tem um contato com o público, como é que a população está entendendo o Marco Civil da Internet? Me parece que muita gente não lê o marco, né? Porque eu acho que as pessoas comentam, acho que o marco está sendo uma forma de cercear a liberdade de alguma coisa, mas na verdade se você lê, né, atentamente, nem tão atentamente assim, você não vai encontrar nada que seja realmente alguma coisa de cerceamento da liberdade, né, de uso da internet. Que a maior preocupação era que houve algumas modificações, sinceramente eu não li o projeto original, mas o projeto final você não encontra nada que seja realmente algum instrumento de cerceamento ou de invasão do direito de privacidade, principalmente a questão da transmissão de dados, que está muito bem preservada, né? Você vê também a questão que existia, que até nessa decisão, hoje, o provedor ele era culpado por qualquer conteúdo que é colocado na internet, né? E o Marco Civil vem regular isso, que ele só é culpado se ele não tirar, né, do ar, entre aspas, né? Se ele não tirar do espaço onde está publicado aquela ofensa ou aquele conteúdo que é ofensivo. Então, na verdade, ele vem muito mais proteger e abrir umas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele vê aqui algumas coisas como promover o direito de acesso à internet para todos, né? Isso você não encontra em todos os países, porque isso aí é uma responsabilidade muito grande para o governo federal assumir. E ele está assumindo isso, né? Ele está dizendo aqui que existe, né, os seguintes objetivos dentro desse marco, né? Só queria lembrar uma coisa, que realmente a agilidade aí, nós estamos esperando a Lei Geral da Comunicação, ela é da década de 60, né? Nós temos aí 63, se não me engano, né? Depois com algumas alterações. Então, na parte de comunicações, nós estamos super atrasados em termos de legislação. E a internet veio antes da Lei Geral. Então, nós não temos para televisão, a nossa rádio não está atualizada, jornal, nada. Mas na internet a gente já está, pelo menos, aí adiantado. Eu sinceramente, e pelo que eu percebo, é isso, né? Voltando à pergunta, acho que me estendi bastante, mas voltando à pergunta. As pessoas não leram atentamente, principalmente essa versão final, né? A versão que está indo para a sanção. Agora, aproveitando um pouquinho dos conhecimentos de direito aqui do nosso presidente, que também é advogado e professor de direito, durante muito tempo, para alguns, apesar de ser bem rápido esse processo aí que durou poucos meses, mas para alguns, esse embate de alguns meses, travando, por exemplo, pautas no Congresso, a que se deu? Qual foi a preocupação, por exemplo, dos parlamentares com relação à aprovação do texto sobre o Marco Civil? Bom, eu penso que, primeiro, da necessidade, né, de se regulamentar isso, porque o Brasil é um dos campeões mundiais de acesso à internet, do Facebook, se eu não me engano, é o segundo do mundo já. Então, vê-se aí um crescimento muito grande da participação da população desse ambiente que está totalmente estável, pelo menos totalmente desregulado. Mas eu, analisando agora, após a votação, e até com essa informação que traz aí o professor da regulamentação dos meios de comunicação, eu vejo que existe ainda até uma questão cultural, talvez um ranço de quem viveu uma ditadura militar muito recente, e qualquer ação, qualquer discussão que se fala do Estado de regulamentar qualquer meio de comunicação, se lembra logo da palavra, é automático, censura e ditadura. Como se qualquer tipo de regulamentação nesse sentido fosse para fazer ou exercer o cerceamento do direito.
E, na verdade, isso é uma visão um pouco traumatizada de quem viveu a falta da democracia e que a gente precisa superar. Porque isso é perigoso, porque muitas vezes os meios de comunicações mal intencionados, com intenções corporativas ou intenções financeiras, a eles podem ser interessantes não ter essa regulamentação e divulgar essa teoria da conspiração no inconsciente popular e acaba criando isso. E eu sinto que é isso que está acontecendo com a questão do Marco Civil, porque como bem colocou o professor Fernando, quem pegar essa lei, baixar agora no Google aí e ler, vai ver que na verdade ela só protege, ela só garante direitos, ela só, na verdade, e até achei o termo Constituição da internet bastante apropriado, porque a Constituição ela tem a função de dar linhas gerais. As regulamentações de algumas atividades vão ser realizadas depois por decreto ou por leis específicas. Então, eu acho que foi um grande começo e penso que a gente precisa aproveitar dessa era da informação para se informar antes de emitir a própria opinião. Porque a gente vê postagens aí no Facebook com milhares de compartilhamento e eu desafio a grande maioria que compartilhou se sequer leu para ver o que está acontecendo. E se você pega o artigo 7º, eu estou com o texto aqui, o jornal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, dessa semana fez um especial só disso. E aqui temos o fundador da internet, o britânico Tim Berners, que apoiou amplamente o Marco Civil da Internet brasileiro, com notas oficiais apoiando isso. Temos aqui os advogados, de uma forma geral, que os advogados são os grandes defensores do direito, apoiando e defendendo. Então, acho que o recado que a gente pode mandar para a população que nos escuta, que foi algo positivo, não existe cerceamento de defesa, pelo contrário. O que existe aqui é proteção de direitos e garantias daquele que estava desprotegido da internet. Porque, como bem colocou o professor, e aquele que era agredido, e aquele que tinha seus dados roubados para compras online que ele não participou, de quem era a responsabilidade daquele hacker que roubou, o site que não se protegeu, não investiu em segurança eletrônica, ele pode ser responsabilizado ou não. Então tudo isso estava em aberto, estava na decisão pessoal de um juiz ou de outro. Hoje a gente tem uma lei para orientar até mesmo os investidores de internet, para saber até onde ele tem que ir, o que ele tem que estruturar para o negócio dele dar certo no nosso país. O senhor falou com relação à lei para orientar. Existe alguma diferença, por exemplo, dele ser um marco civil e não penal, por exemplo? Não. Na verdade, a regulamentação, ela ajuda também nesse caso. Porque a partir do momento que existe uma normatização, ela, por analogia, pode também subsidiar a aplicação de penalidades criminais. Então, já é uma referência. E eu acho pouco provável criar um marco criminal ou marco penal da internet. Eu acho que o marco civil já é um bom começo. Professor, esse marco ele foi montado aí com a participação da população em si. Como é que ele se deu? Como é que foi montado aí essa ideia? De onde partiu? Eu acho que, na verdade, o projeto de lei, pelo que eu acompanho, foi de 2011, se não me engano. Então, na verdade, houve aí um bom tempo de discussão nisso, né? E, nesse caso, uma discussão bastante aberta. Eu vou ser sincero, na verdade, assim, eu sou um grande crítico e até aí, ao ler e a ver, realmente tem uma preocupação que eu sou um grande crítico e, claro, analiso isso até pelo meu trabalho e pelas aulas para estudo, sobre a questão exatamente dessa preocupação do governo passar dos seus limites com relação ao que é a liberdade de cada um, né? Bom, no caso, vamos dizer, a gente vê assim, o primeiro marco da comunicação brasileira, ele veio na época de Getúlio Vargas, né? E aí você vê que, na verdade, houve ali uma preocupação muito grande exatamente de usar os meios de comunicação como já acontecia na Europa, já acontecia Mussolini, Hitler, Getúlio Vargas acabou trazendo a mesma ideia para cá exatamente para usar a censura em cima da imprensa. E, claro, tudo isso depois que o Brasil passou tal, e na época dos militares o que a gente passou. Então, claro, acho que existe realmente essa preocupação. E a gente tem que ser crítico, a gente tem que olhar, a gente não pode ser
passar como bobo nessa hora, a gente tem que realmente analisar. Mas olhando criticamente, eu acho que aqui tá bem interessante. Mas eu já deixo agora uma pergunta agora para o senhor e também para o presidente, vereador Edinho Guedes, com relação ao seguinte: não existe nenhum perigo aqui no Brasil de acontecer o mesmo que aconteceu com países como China, Irã, Arábia Saudita e Coreia do Norte, onde o governo controla a internet total ali de seus usuários no país? É a pergunta que eu deixo para os senhores e a gente responde já já aqui no Questão de Ordem, que volta já.